Sejam cumprimentados, caros estudantes. Iremos falar das funções do processo administrativo, iniciando pela função de planeamento. Planeamento é a primeira função do processo administrativo e de gestão. O planeamento determina os objetivos almejados, as ações que devem ser feitas para atingir o futuro desejado de modo mais eficiente e eficaz, tendo em conta os esforços e os recursos disponibilizados. Missão é o estabelecimento da razão de ser da empresa ou organização. Representa a determinação do motivo central da existência da empresa. Missão define os fins estratégicos, enuncia os propósitos gerais da empresa, estabelece a interação fundamental da gestão global da organização, traduz a filosofia básica da atuação da organização, representa o ponto de partida para a definição dos objetivos organizacionais. Objetivo é o alvo ou a situação que se pretende atingir. Trata-se da meta organizacional a atingir. Características dos objetivos. Hierarquia. Os objetivos obedecem uma hierarquia, do mais importante para os objetivos subordinados. Consistência. Os objetivos devem harmonizar-se entre si. Mensurabilidade. Devem expressar grandezas quantificativas. E valores. Calendarização. Os objetivos devem reportar prazos, desafios atingíveis, devem ser realistas, traduzindo-se em verdadeiros desafios. Princípios dos objetivos. Coerência horizontal entre os objetivos de um determinado setor de atuação. Coerência vertical entre os objetivos de níveis diferenciados, mas na mesma hierarquia de objetivos. Comunicação total. Os objetivos devem comunicar a todos os membros da organização, ou por outras, todos os membros da organização devem conhecer, devem ter a comunicação sobre os objetivos organizacionais. Princípios do planeamento. Princípio de planeamento participativo. Os planos, na sua constituição, devem congregar as ideias de todos os membros num processo democrático. Princípio de planeamento coordenado, onde existe a atuação independente dos aspectos envolvidos. Princípio de planeamento integrado, onde congrega-se vários escalões da empresa. Princípio de planeamento permanente, onde existe a relação entre turbulências do mercado e necessidade de planeamento permanente. Níveis de planeamento. Temos planeamento estratégico, que é um planeamento a nível do topo da organização. Planeamento tático, que é um planeamento a nível dos setores de atuação. E planeamento operacional, que está no nível de base ou no nível de atuação dos trabalhadores dos setores de atividades. Plano é um esquema que estabelece antecipadamente as atividades definidas no planeamento. Tipos de plano.
Temos planos de políticas, onde aparecem as ideias, os planos gerais, planos de procedimentos, onde encontramos uma série de passos ou procedimentos, ações, planos de regulamentos, onde encontramos guias de ações, planos, programa, que estabelecem a relação entre atividades e tempo, planos orçamentais, que estabelecem resultados expressos em valores numéricos, planos contingentes, que estabelecem a relação entre ação e aspectos contingenciais ou atividades contingenciais, planos rígidos, dificilmente de ser alterados, planos flexíveis que admitem ser alterados na sua execução. Planeamento estratégico representa o processo sistemático, metodológico, complementar de apoio, fomento, organização, estruturação e sistema de reflexão estratégica dos membros da organização. O plano estratégico é um documento formal que sintetiza a reflexão estratégica dos membros da organização. O plano estratégico define com clareza as estratégias, a missão, os objetivos e os métodos ou procedimentos de execução. Componentes do plano estratégico: análise estratégica, análise de organização, análise do ramo de atuação, análise dos segmentos do mercado, meio envolvente, adequação aos requisitos competitivos do mercado. Formulação estratégica. Ela é composta pelas áreas geográficas, ramos de atividades e segmentos do mercado, tendo em conta os objetivos organizacionais. Organização e interpretação das estratégias, definição da forma como a organização se propõe a atingir os objetivos pré-estabelecidos. Segunda função, a função organização. Representa a segunda função do processo administrativo depois do planeamento. É a função administrativa que se incumbe no agrupamento dos órgãos e das atividades necessárias para atingir os objetivos organizacionais. Princípios de organização como função administrativa. Princípio de especialização, que tem a ver com a divisão do trabalho. Princípio funcional, que tem a ver com a relação entre atividades, autoridade e responsabilidade. Princípio de paridade da autoridade e responsabilidade, que tem a ver com a correspondência do volume de autoridade e responsabilidade exercida pelos gestores. Princípio escalar, onde cada pessoa deve saber a quem prestar contas. Princípio de função de linha e staff, que mostra a relação entre a quantidade de autoridade atribuída e natureza dessa autoridade. Departamentalização e suas causas. As causas da departamentalização são o volume de trabalho, agrupamento de funções similares, tradição e leis de trabalho, separação de funções para evitar conflitos de interesse, necessidades de controle de funções similares. Tipos de departamentalização. Temos departamentalização por funções, departamentalização por clientes,
departamentalização geográfica e departamentalização matricial, que é a combinação da departamentalização por funções, onde nós dividimos a organização de acordo com as funções estabelecidas, a departamentalização por clientes, onde nós dividimos a organização, os departamentos de acordo com as características dos clientes, a departamentalização geográfica, onde nós dividimos a organização tendo em conta várias regiões de atuação ou continentes, e a matricial, ela congrega todos esses tipos de departamentalização. Responsabilidade, autoridade e delegação. Responsabilidade. Cada pessoa deve se empenhar da melhor maneira possível nas atividades que foi dada para exercer, de acordo com o desenho de cargos e tarefas. A responsabilidade tem deveres, tem obrigações e tem a definição da função que cada trabalhador ou cada gestor deverá exercer. A autoridade é o direito de tomar decisões para alcançar determinados objetivos da organização, enquanto que a delegação consiste na transferência da autoridade e responsabilidade. Função de direção representa a terceira etapa do processo administrativo após o planeamento e a organização. Conduz e coordena o pessoal na execução das atividades planeadas. Tem a função de interpretar os objetivos e os planos para as pessoas e dar instruções como é que as atividades devem ser executadas. Envolve motivação e liderança, exercício de poder, tomada de decisões, gestão de conflitos e comunicação. Função controle. Representa a quarta função administrativa, que tem a função de acompanhar e avaliar o que foi planificado, organizado e dirigido para verificar os desvios ou as variações ocorridas e efetuar as devidas correções. Representa a função restritiva e limitadora para manter os participantes dentro dos padrões desejados de conduta ou estabelecer princípios que permitam uma maior atuação da organização. Muito obrigado, caros estudantes.